Olá, tudo bem? Começa agora mais um Espaço Comunitário, esse programa que ajuda a incentivar as boas práticas de cidadania, tudo que é bom para a nossa cidade, que a gente quer contar um pouquinho para vocês, né? Quem vem bater um papo com a gente hoje é o Luiz Fernando Siqueira, presidente da Associação Projeca. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Tânia. Tudo bem a todos aí que estão assistindo a TV Câmara. Pois a gente já começa perguntando o que é o Projeca, então, né? Certo. Já vou contar aqui para quem nos assiste que o tema é relativo ao esporte, que faz um bem danado para a criançada, não só para a criançada, né, Luiz Fernando? Para todo mundo. Para todo mundo. O Projeca é uma associação, né, sem fins lucrativos, que a gente montou lá em 2012 para a gente começar a trabalhar com crianças, né, ali no bairro Cataguá, Baracéia, Marlene Miranda. Então a gente começou o projeto ali porque a gente via a necessidade mesmo de trazer algo pro bairro, fazer uma diferença ali naquele espaço, que a gente pudesse trabalhar eles na modalidade de futebol e trazer um pouco de cidadania para essas crianças. Já está até com uniforme, né? Isso, hoje eu vim representando o projeto, coloquei o uniforme aqui que a gente utiliza aos sábados lá no campo. Então é sempre aos sábados que esse projeto acontece. Quem quiser ir no meio da semana lá, não vai achar ninguém. Não, a gente tem o nosso cotidiano de trabalho, né? Então, os final de semana que a gente dedica ali ao sábado, a partir das 8 horas até o meio-dia, que a gente dedica ali para as crianças, para fazer uma atividade com eles ali no campo de futebol. Sim, já são 11 anos de história, então. 11 anos. Queria que você contasse o comecinho, como surgiu a ideia de fazer esse projeto, né? A gente sabe que observa que faltava, então, esse tipo de lazer para as crianças, esse incentivo, mas como deu esse estopim mesmo, o motivo do não, vou começar porque realmente esse é meu destino. Isso, de fato foi vendo no bairro, porque assim, a gente é uma região mais afastada, e lá a gente não tem muito lazer em relação a ter um campo de futebol, uma quadra de esporte e tal. E eu vi ali as crianças, né, muito vulneráveis, né, questão de droga principalmente. Então, o objetivo maior era isso, poder, através do esporte, mostrar para eles um caminho diferente do que a rua, às vezes, proporciona com maior facilidade. Então, demonstrar para eles, existe um outro caminho, eu não estou aqui para simplesmente seguir um caminho tortuoso, eu tenho opções, oportunidades. Sim. E aí, em 2012, né, conversei com um professor, meu colega, Danilo Menecuzzi, e a gente iniciou. A gente procurou ali dentro do bairro mesmo, Cataguá, tem um campo desativado lá, inclusive a gente tentou pleitear uma desapropriação, uma coisa nesse sentido, a gente não conseguiu. Mas quando eu fui até o bairro Baracé, tem o campo de futebol lá, o Louro, que é o proprietário lá do campo, foi super flexível para a gente utilizar o espaço, deixou a gente fazer uma sala, enfim, ele também viu uma necessidade para as crianças também daquele bairro. Então, o projeto chama Projeto Cataguá, começou em 2012, em razão especificamente dessa questão, da vulnerabilidade das drogas, e eu queria mostrar algo diferente para eles, criação de uma oportunidade que seja diferente desse caminho aí. E por que Projeca? Porque a gente pensa em Jeca Tatu, né? A gente está em Taubaté, é difícil pensar em outra coisa. Na verdade, vem de Projeto Cataguá, tá? Mas o Jeca aí encaixou direitinho, né? Com a questão aqui da cidade de Taubaté, de ser um bairro rural e tal. Também dá essa conotação aí. Sentido, isso, né? Exatamente. Mas o Projeca é de Projeto Cataguá. Exatamente. Agora a gente sabe que, a gente pensa, para jogar bola não precisa de muito. É um dos esportes mais baratos que tem, tanto que faz sucesso no Brasil, em qualquer área, em qualquer estado, porque é fácil. Uma criança pega ali 2 tijolinhos, já monta um gol, uma bola e pronto, tá armado o jogo. Então, a gente sabe que tem menos desafios que alguns outros esportes, mas quais foram os principais desafios para começar esse projeto com as crianças? Para começar, a questão do espaço, né? Eu achei que a gente poderia, assim, já começar direto com o futebol ali do Cataguá mesmo, mas começou particular aquela área, então a gente não conseguiu. Aí foi até essa questão aí de buscar um campo lá no Baracéia, teve aceitação por parte deles, então legal, fechou. Depois seria compra de material, né? A gente tem que desembolsar um valor alto para ter bola, colete, o próprio professor, né? Para poder fazer as atividades ali de futebol, que eu sou contador, não sou professor
de educação física. E esses foram os desafios principais, né? Depois a gente já teve uma boa aceitação das crianças, iniciou ali com menos criança, mas depois logo já ganhou um corpo grande de pessoal participando lá. E no caso, então, são todos voluntários, né? Como você disse, contador não vai ensinar a jogar bola, vai estar ali controlando. Quantas pessoas trabalham pelo Projeca hoje? Hoje são 4 pessoas que trabalham no projeto ali diretamente com as crianças, né? O professor Benedito, o professor William, o professor Adriano, o professor Luiz Fernando. Perdão, e o Adriano está um pouquinho afastado, tem o professor Ademar. Então, são nós 4 que estamos ali. Um cuida da parte religiosa, outro cuida da parte do lanche, outro faz o trabalho no campo. Eu vou mais para a parte administrativa ali da associação. Então, a gente se reveza dessa forma assim que a gente faz lá no campo. Sim, isso também é uma coisa bem interessante, que Projeca não é só futebol, né? Foi evoluindo. Teve música, esse ensino religioso. Isso. Como foi, então, ter essa ideia de vamos então abarcar mais coisas também para ajudar as crianças, porque às vezes a criança não tem tanta habilidade com a bola, mas tem com a música, tem com a conversa. A gente colocou tênis de mesa para eles, para fazer, permaneceu um período. O violão, o professor Vander também, mas como é um trabalho às vezes voluntário e tem a demanda do trabalho da pessoa também, e aí às vezes ela não consegue conciliar. E aí ele sai um pouquinho, um tempo, depois retoma novamente essa questão. Mas era um projeto que a gente tinha coral de igreja, bem bacana lá que a gente fazia com o professor Vander, que ele dá aula de cavaquinho, violão, então ele fazia esse trabalho para a gente lá. Então, quem nos assiste e quiser doar um pouco do tempo, isso, não precisa ser futebol. Não, a gente tem os violões lá, estão em stand-by lá para a gente retomar essa questão. Tem uma disponibilidade do centro comunitário, tem um espaço lá para a gente poder colocar essas aulas. De fato, é pelo número mesmo de pessoas envolvidas que a gente não consegue ampliar muito, senão a gente perde um pouco o foco e acaba não assistindo legal as crianças. Quantas crianças estão lá hoje em dia? Hoje são 60 crianças matriculadas. Bastante. Bastante crianças. Sempre tem às vezes aumenta, às vezes diminui um pouco, mas que a gente consegue atender com qualidade, porque a gente tem que fornecer o lanche, o material de treino, o uniforme de treino. É esse número, 60 crianças. E como faz para a criança participar? É só chegar lá no campo no sábado ou precisa ter alguma conversa antes, fazer uma matrícula? Isso, ela vai lá para ela fazer uma aula experimental. Né? Ela faz uma aula experimental, vê como funciona, vê se gosta. E aí, a partir disso, no próximo sábado, daí a gente já conversa, já explica como funciona, tudo certinho. A gente fala o que a gente quer da criança, né? Que ela esteja matriculada na escola, que ela tenha uma participação numa religião, seja ela qual for da família dela, que ela tenha esse comprometimento em casa, que ela tire boas notas. Então, isso aí a gente cobra deles para que eles possam participar lá e a gente fornece toda essa estrutura para eles e em troca eles retribuem dessa forma com a gente. Sim, a faixa etária? A faixa etária a gente atende lá de 5 até 17 anos de idade. Mas a maior parte está em qual idade? A maior parte são os menores ali, que estão na faixa entre 10, 12 anos ali. Tem bastante criancinha também de 8, então está nessa faixa. A gente chama de sub-12 até. É um número maior de crianças que a gente tem ali. Tem que ser morador do bairro? Não necessariamente. A gente tem pessoal que vem de independência, lógico que como a gente não dispõe de transporte, às vezes dificulta para o pai. Mas se ele quiser levar lá, participar, acho que o principal é a integração das crianças. A gente não trabalha muito o objetivo de ser um jogador, não é isso. Não é uma escolinha de futebol com esse objetivo. Mas é uma integração. Então, a pessoa, às vezes, a criança nem assim, pratica com habilidade o esporte, mas ela participa, ela cria amizade, ela cria o respeito pro companheiro, ela conhece crianças de outro bairro. Aí a gente faz essa integração para que no futuro mesmo, sendo jovem, eles possam frequentar outro bairro, não tem nenhuma rincha entre eles, possam lá ter esse convívio entre eles, né? Mas acontece de marcar um campeonato assim, entre os grupos ou não? Geralmente a gente faz amistosos, né? A gente vai para a Natividade da Serra. Eu fui crescido em Natividade da Serra. Então eu tenho um vínculo forte lá, meus pais são de lá. Então a gente junta eles, vai fazer os amistosos
amistosos lá. Aqui em Taubaté a gente faz amistoso no Flamenguinho, no Jardim América. Quando os professores convidam, a gente, conforme tem a disponibilidade, a gente faz esses amistosos. Assim. Sim. Agora, Luiz Fernando, uma coisa muito importante que às vezes as pessoas falam, tá, esporte é legal, faz bem para o corpo. Isso todo mundo sabe. Mas não é só isso, né? O esporte faz muita diferença na vida das crianças em outras áreas. Você observa isso nas crianças? Sim, os relatos dos pais, né? Essa formação da cidadania deles que é o objetivo que faz com que a gente permaneça, né, nesse projeto. O relato dos pais é que o comportamento muda, né? Até eu brinco com eles lá. E pegando meus exemplos de criança, né? De não ficar muito tempo no celular, não ficar respondendo para os pais, não deixar a cama desarrumada, que tem que arrumar, tem que ter disciplina. Então, essas bases, né, que formam o cidadão, que a gente pratica lá com uma ênfase, assim. E o futebol, ele vem porque é o que atrai eles para poder ouvir a gente e querer saber um pouquinho mais, né? Ainda que o Esporte Clube Taubaté não esteja dando tantas alegrias para as crianças ultimamente, né, Luiz Fernando? A criançada ainda gosta de jogar bola. Gostam e eles deslumbram isso, né? O sonho, né? Eu fui criança, tinha o sonho de ser jogador, todos eles têm esse sonho. Então, o Taubaté é uma referência para eles. Então, quando eles têm ali um campeonato, que tem sub-12, que eles vão lá ver os garotos, o desenvolvimento deles, é uma referência para eles, sim, o Taubaté Esporte Clube adulto, profissional. Então, a gente vê que isso é um exemplo para eles, que eles querem seguir, querem entrar no Taubaté, enfim, Exatamente. Participar de peneiras, né? Luiz Fernando, como eu tinha falado, né, não faz bem só para a saúde do corpo, faz bem para a saúde da mente, para o comportamento. E a gente observou que existe um aumento do casos de depressão infantil. É um caso muito sério, depressão é a doença do século, todo mundo já sabe disso, mas acaba pensando mais no adulto. O adulto tem depressão, mas criança também tem. O nosso estagiário João fez uma matéria sobre isso para falar do problema da depressão infantil, que não é brincadeira, não é frescura, e que o esporte pode ajudar sim. Vamos conferir. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem apresentado um aumento na incidência de casos de depressão. De acordo com um estudo epidemiológico feito pelo Ministério, a prevalência de depressão ao longo da vida está em torno de 15,5% no país. Outra pesquisa, realizada pela Organização Mundial de Saúde, aponta que o Brasil é o segundo país com maior prevalência de depressão das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. A época comum do aparecimento da doença é no final da terceira década de vida, mas pode começar em qualquer idade. Quando falamos da depressão infantil, segundo estatísticas da Biomed Central, o índice da doença varia entre 0,2% a 7,5% para crianças abaixo de 14 anos. De acordo com o Dr. Marcelo Fonseca, psicólogo e professor de psicologia da Unital, existem desafios para diagnosticar e tratar crianças com quadro depressivo. A gente tem uma tendência muito grande a procurar os mesmos sintomas da depressão do adulto na criança. E isso muitas vezes é o que dificulta o diagnóstico da depressão infantil. No adulto, talvez aquilo que seja mais característico seja a perda de ânimo, a tristeza profunda, não motivada por algo. Já na criança, a gente consegue observar outros sintomas. Então, irritabilidade, agressividade, isolamento. Esses talvez sejam os principais sintomas quando a gente fala de depressão na infância e na adolescência. Lógico, a tristeza também vai estar lá, as alterações de sono, alterações alimentares, alterações de rotina, de comportamento mesmo, mas a gente tem que observar que a irritabilidade, aumento da agressividade e muitas vezes o isolamento social são talvez as principais características quando a gente fala aí dos quadros depressivos na infância e na adolescência. Existem alterações biológicas, existem alterações químicas no cérebro que estão relacionadas a quadros depressivos, mas os estudos também mostram que fatores ambientais podem servir como desencadeador. Que tipo de fatores ambientais? Níveis elevados de estresse, momentos de estresse, situações traumáticas, exposição à violência, principalmente dentro do ambiente familiar. Ainda existe muita discussão sobre como tratar a doença. Muitos estudos mostram que os melhores tratamentos hoje, principalmente para crianças com sintomas moderados ou graves, é a combinação de psicoterapia com o uso de medicamentos. Mas um ponto que todos concordam é, além do acompanhamento médico, a prática do esporte é um ótimo complemento para a manutenção da saúde física e mental.
Para o especialista, é importante incentivar a criança a realizar uma atividade que seja prazerosa para ela, de preferência com a companhia dos amigos. É muito curioso, né? Se a gente vai no nutricionista, ele pede para você fazer atividade física. Se você vai no cardiologista, ele pede para você fazer atividade física. Se a mulher vai na ginecologista, ela pede para fazer atividade física. Todo profissional da saúde pede para fazer atividade física. E as pessoas tendem a acreditar que é menos importante. Se todo mundo está te dizendo que atividade física é importante, é porque realmente é importante de inúmeras maneiras. Agora, vamos pensar de aspectos sociais. A atividade física, principalmente agora com o advento de rede social, de jogos online, ela acaba, de alguma maneira, funcionando muito bem como um ambiente de socialização. Então, a ideia é não só fazer atividades físicas, mas sempre que possível, atividades físicas que tenham contato social, que o sujeito possa socializar com outros indivíduos. Não existe uma única receita para tratar a depressão, mas é notável quanto que hábitos saudáveis e um ambiente acolhedor, com rede de apoio, pode ajudar consideravelmente as pessoas que sofrem com a doença. É isso, não, Fernanda. A gente vê casos de criança no Projeca que superaram aí, talvez, pelo menos um início de depressão? A gente tinha um trabalho, até um professor que teve uma grande relevância no projeto, foi o Cleiton, né? Ele trouxe uma psicóloga e ela participou de alguns momentos lá com a gente e ela observava, fazer alguns trabalhos em relação a isso e em cima lá dentro das técnicas que ela usava, né? Ela apontava pra gente algumas situações que a gente precisava ter uma conversa, uma proximidade das crianças ali. A Cecília, né, que fazia isso pra gente. E então, assim, nessa parte, essa integração entre eles é importante, né? Deles poderem. Então, por isso também o fato da gente não buscar ali formar os melhores jogadores com habilidade, e sim buscar uma integração social mesmo. Eu até achei legal que eu vi no site de vocês que fala que o futebol é um instrumento de educação e orientação para ajudar a respeitar o seu semelhante, né? E que a educação muda o mundo. E é para o futebol educar com a bola nos pés. Eu achei isso bem bacana. Isso é uma frase também do professor Cleiton, ele que colocava isso lá para a gente, trazia essas falas para as crianças, né? E ajudava muito a gente lá. E nenhuma ONG, nenhuma instituição do tipo vive de brisa. A gente sabe disso, tem os desafios também financeiros. Você, contador, sabe mais do que ninguém, que nem sempre é fácil ali balancear as contas, mas tem os apoiadores, né? Os fixos. Isso, o projeto, né? A maior renda que a gente tem vem da nossa festa julina, tá? Fora isso, a empresa, né, Contabilidade de São José, onde eu trabalho, contribuiu com a gente e um amigo, João Teodoro, também contribui com a gente. E aí o custo, a gente tem um custo, igual você falou, é uma modalidade barata pra gente, mas como a gente fornece lá o lanche e tal, querendo ou não, tem um custo relevante, né? Que a gente precisa de apoios, né? Para estar dando continuidade. Quando a gente faz uma festa, a gente busca apoiadores, né? E a gente tem uma boa receptividade deles. Eles contribuem e tal. Mas a maior renda nossa vem dessa festa, que aí a gente põe em caixa para a gente desenvolver nossas atividades durante o ano. Então, tá bom. Mas, Fernando, vamos repetir para quem nos assiste. Projeca ajuda as crianças com esporte, com foco no futebol, mas está aberto aí para voluntários. Às vezes a pessoa faz uma coisa dou aulas de culinária, vai lá, pode dar um dia de aula de culinária para as crianças. O espaço está aberto. O espaço está aberto para as atividades, né? Seja uma aula de capoeira, ou a gente precisa de voluntários, né? De professores que atuam nessa área e de pessoas que queiram fazer alguma atividade, seja lá, igual você comentou, posso fazer uma receita diferente para as crianças, juntar, a gente pode combinar. E é isso, o projeto conta com a colaboração de todos para ter continuidade e futuro para frente aí. Então, todo sábado, das 8 ao meio-dia? Todo sábado, das 8 ao meio-dia, lá no Campo do Louro, né? No Baracéia, no bairro Baracéia. Tem a endereço certinho para colocar ali no GPS, para quem se perde? Lá é Estrada do Baracéia, Rua Paineiras. Aí não tem número, porque o campo de futebol lá não tem número. Mas se você perguntar onde que é o Campo do Louro, é conhecido lá.
e vai saber encontrar. E se a pessoa quiser entrar em contato e falar, então, eu ensino vôlei, como ele pode entrar em contato com vocês? Certo. Aí ele faria contato no meu celular, posso estar deixando, né, o 997-07-4799. E aí você entra em contato comigo que a gente combina certinho como você pode colaborar com a gente. Esporte muda vidas? Muda bastante, né? E é isso que instiga a gente a continuar. A gente vê, às vezes a gente perde algum garoto, lógico, para as drogas, mas podiam ser muito mais. Então a gente resgata bastante vidas lá no projeto. É olhar o copo meio cheio, né? Não meio vazio. Exatamente. Temos problema de segurança, temos problemas de droga na cidade, mas é isso. Poderia ser muito pior. Isso é. Às vezes a gente tem por hábito querer colocar a criança, os filhos da gente, né? Em várias coisas. Eu quero que faça inglês, quero que faça tal. E a gente esquece de ensinar para ele ajudar o próximo, né? Então é uma coisa que eu sempre falo, que o objetivo nosso aqui na Terra é estar colaborando com o próximo. Então, às vezes precisa dessa percepção. Às vezes a gente quer que o filho da gente faça muita coisa e esquece que tem que ensinar para ele também, tá ajudando o próximo, tá colaborando dentro da comunidade dele, para que ele faça a diferença ali, no local onde ele vive. Com certeza. Tem mais alguma consideração, Luiz Fernando? Eu queria deixar, se eu esqueci de alguém, professor Matheus, professor Demar, o William, o Adriano, o Creiton, o Danilo, todos que passaram lá, e o Vander, todos que colaboram com o projeto de alguma forma, meu agradecimento para a gente dar continuidade a esse trabalho. Exatamente. Esse foi o nosso espaço comunitário. Eu agradeço a sua participação, presidente do Projeca, Luiz Fernando. Agradeço a audiência de vocês. Você já sabe, se você conhece algum projeto, alguma instituição, conta pra gente. A gente pode trazer aqui, porque se faz bem para a sociedade, tem espaço garantido aqui na nossa TV Câmara. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Tchau, tchau. Tânia, e obrigado à TV Câmara pelo espaço.